Nós gostamos muito de falar em uma linha de pensamento onde nós consigamos cada vez mais fixar a mensagem do Evangelho, que ela é a única, que ela é bíblica e que ela é cristocêntrica. Então, nós estamos retomando o livro, ou melhor, a carta aos Gálatas, onde o apóstolo Paulo tem falado a uma igreja ali em específico da Galácia e que nós devemos aplicar para os nossos dias atuais. Nós terminamos o capítulo 3, agora vamos entrar no capítulo de número 4. Eu quero te convidar a abrir sua Bíblia. Carta aos Gálatas, do apóstolo Paulo. Obrigado. Carta do apóstolo Paulo à igreja da Galácia, capítulo de número 4. Nós vamos ler aqui, no dia de hoje, esse trecho do verso 8 ao verso 20. Carta aos Gálatas, o apóstolo Paulo à igreja da Galácia. Estou usando a NVT, não sei se eles vão transmitir aí. Vamos lá. A preocupação de Paulo com os Gálatas. Antes de conhecerem a Deus, vocês eram escravos de supostos deuses que, na verdade, nem existem. Agora que conhecem a Deus, ou melhor, agora que Deus os conhece, por que desejam voltar atrás e tornar-se escravos dos frágeis e inúteis princípios básicos deste mundo? Vocês insistem em guardar certos dias, meses, estações ou anos. Temo por vocês, talvez meu árduo trabalho em seu favor tenha sido inútil. Irmãos, peço-lhes que sejam como eu, pois eu também sou como vocês. E vocês não me trataram mal, e certamente se lembraram de que eu estava doente quando lhes anunciei as boas novas pela primeira vez. Verso 14, embora minha saúde precária fosse uma tentação para me rejeitarem, vocês não me desprezaram, nem me mandaram embora. Ao contrário, acolheram-me e cuidaram de mim como se eu fosse um anjo de Deus, ou mesmo o próprio Cristo Jesus. Que aconteceu com a alegria que vocês demonstraram naquela ocasião? Estou certo de que, se fosse possível, teriam arrancado os próprios olhos e os teriam dado a mim. Acaso me tornei inimigo de vocês porque lhes digo a verdade? Esses falsos mestres estão extremamente ansiosos para agradá-los, mas suas intenções não são boas. Querem afastá-los de mim para que dependam deles. Se alguém deseja agradá-los, muito bem, mas que o faça sempre, e não só quando estou com vocês. Ó, meus filhos queridos, sinto como se estivesse passado outra vez pelas dores de parto por sua causa, e elas continuarão até que Cristo seja plenamente desenvolvido em vocês. Em algumas versões diz até que Cristo seja formado em vós. Guarde isso. Gostaria de poder estar aí com vocês, verso 20, para lhes falar em outro tom, mas, distante como estou, não sei o que mais fazer para ajudá-los. Pai, nós te louvamos que o meditar do nosso coração e as palavras das nossas bocas, da nossa boca, seja agradável a Ti, ó Deus. Teu Espírito Santo traga luz, tire toda a distração e venha fazer com que nós estejamos abertos a ouvir a Tua santa palavra, Pai. Eu rogo humildemente para que eu seja apenas uma voz da sua palavra, no nome de Jesus. Amém. O que está acontecendo aqui, nessa altura do campeonato, é que o apóstolo Paulo, ele meio que sai. Imaginem um professor, não sei se vocês já se depararam com uma situação dessas. Eu tenho até uma situação engraçada para contar sobre isso, mas imagine o professor está dando a aula no quadro, explicando toda a matéria, ele percebe os alunos conversando, falando, percebe que alguns estão no celular, mesmo que isso seja proibido,
E aí ele se vira do quadro, olha para a sala, tira o óculos, deixa o livro na mesa e diz para o pessoal, para a turma: já chega, eu estou cansado, me parece que eu não estou falando grego, ou me parece que vocês não estão com vontade de aprender, o que está acontecendo? E uma situação, quando eu estudava, um professor, inclusive, chegou até a pegar, de uma forma bem colérica, brava, pegou a mesa dele e jogou para fora da sala de aula, com muita raiva. Inclusive, esse professor não está nem mais vivo, mas, para quem conheceu ele da minha época, é o professor Han. E ele era muito desse tipo. E por mais que a matéria dele não fosse das melhores, ou melhor, daquelas que te prendem a atenção, mas no que diz respeito, que era, acho que é física, se eu não me engano, matemática. Exato, obrigado. O pessoal está antenado, então já presenciaram ele. Então, por mais dessa condição, as pessoas não estavam prestando atenção. E me parece que Paulo aqui está fazendo a mesma coisa. Parafraseando o verso 11, estou achando, diz Paulo, que está sendo em vão o meu trabalho aqui com vocês. Então, durante todos os capítulos anteriores, até o em questão, até o 4 e verso 7, Paulo ele vem construindo toda uma linha teológica de ensino sobre a liberdade cristã, dizendo: nossa salvação é pela obra, ou melhor, nossa salvação é pela obra exclusiva na graça de Jesus, e não nas nossas próprias obras. Paulo diz, construindo um brilhante conteúdo, apresentando desde quando ele recebeu o Evangelho, no capítulo 1, também a tratar sobre questões lá do Antigo Testamento. Ele chega nesse ponto, a partir do verso em que lemos o 8, e ele desce dessa figura de ensino e parte para uma linha pastoral, abrindo o coração dele, dizendo: me parece que tudo o que eu tenho feito aqui está sendo em vão. Porque lá na época em questão existia uma galera, um time chamado os da circuncisão, e o texto diz, no capítulo 2, ou os judaizantes, líderes religiosos que queria impor as regras ou a lei novamente, sendo que a lei, nós vimos nos sermões passados, que ela serve apenas para mostrar, dizendo em um modo mais fácil de entender, apenas para me mostrar que eu não consigo me salvar pelas minhas próprias obras. Então eles estavam querendo impor esse jugo, fazendo com que aqueles gentios, os não-judeus que tinham se convertido ao cristianismo, a cumprir essas regras, guardar os ritos do judaísmo, sendo que isso não é necessário. Paulo ele trata até em um contexto, numa outra carta, dizendo que tudo bem se vocês acham que pode comer carne, e o outro diz que não, melhor você não comer na frente dele, se para você isso não faz nenhum mal, ok, mas a lei não é mais necessária. E esse time estava querendo impor goela abaixo, tanto a ponto de influenciar todo um contexto, até o próprio Pedro se deixar levar por uma espécie de dualismo. Ele estava sendo duas caras. Quando chegou os da circuncisão, ele saiu do meio dos gentios e falou: eu não vou ficar mais aqui porque eu posso ser mal visto, pensando em agradar pessoas, ao invés de agradar a Deus, sabendo ele mesmo que pelas obras, e que tudo aquilo, as sombras, a lei era as sombras do que haveria de vir, que é o nosso Cristo Jesus, que foi o único que conseguiu cumprir a lei. E aqui nessa altura, Paulo está falando para eles que a lei, como nós lemos aqui, ele diz: antes de conhecerem a Deus, verso 8, vocês eram escravos de supostos deuses que na verdade nem existem. E o que eles estavam fazendo era como se estivessem sendo escravizados por algo, tornando a lei como um Deus
para que isso os fizessem ser aceitos por Deus. Só que nós, meus irmãos, nós não somos aceitos por Deus pelo que nós fazemos. A ordem é: eu sou aceito por Deus, portanto obedeço, e não obedeço para ser aceito por Deus. Nós já falamos muito sobre isso, é uma tecla que nós gostamos, que na verdade o Evangelho que diz, e nós gostamos de bater em cima dessa tecla. E talvez um dia vocês estejam cansados já de ouvir: não, beleza, Daniel, eu já entendi, não aguento. Aí eu vou ficar com o meu coração contente de que realmente a mensagem foi entregue. E o que estava acontecendo aqui, voltando nesse contexto, é que aqueles gentios estavam sendo levados, ou melhor, voltando ao Êxodo, ao Antigo Testamento, porque aqueles líderes tinham uma motivação totalmente errada para cumprir a lei de Deus. Essa motivação para observar os princípios, como Paulo diz aqui na NVT, princípios inúteis, frágeis, estavam escravizando os gentios novamente. E olha só, perceba que lá no passado, como diz, voltando ao Êxodo, antes de Moisés apresentar a lei, os 10 mandamentos, ali em Êxodo capítulo 32, quando ele está lá e Deus está dando todos os detalhes da lei, entalhando nas pedras para ele, o povo entra em desespero, falando: Moisés está demorando demais, vamos aqui construir um Deus. E aí recolhem os itens ali, ouro e tal, e fazem um bezerro de ouro. Nós sabemos da história, nesse capítulo 32 de Gênesis, e olha só o que Deus diz no verso 8, ou melhor, verso 7 de Êxodo 32, o Senhor disse a Moisés: rápido, desça do monte, seu povo, que você tirou da terra do Egito, se corrompeu. Como, verso 8, se desviaram depressa do caminho que eu lhes havia ordenado, derreteram ouro e fizeram um bezerro, curvando-se diante dele, e lhe ofereceram sacrifícios, e dizem: ó Senhor, ó Israel, estes são os seus deuses que o tiraram da terra do Egito. Perceba que até mesmo o fato de cumprir a lei, tornando ela um ídolo para os nossos corações, é como se nós estivéssemos igualando a lei de Deus, ou melhor, a lei a um Deus. Sendo que nós temos um Deus que cumpriu toda a lei, e a observância, ou melhor, o pouco de bom que nós somos hoje é por causa do Cristo que habita em nós, chamado Espírito Santo, que ele diz: eu vos enviarei o outro Consolador. E aquele povo lá no Êxodo, o povo de Israel, acabou se deixando levar porque Deus estava demorando, ou melhor, Moisés estava demorando em voltar. E nós, hoje, nos nossos dias, quando Deus parece demorar em nos dar algumas coisas, ou nos mostrar os próximos passos, porque a caminhada cristã, ela é muito desafiadora, porque Deus ele nos chama, obviamente, nós temos o alvo que é Cristo, de que Ele um dia vai voltar para buscar a sua noiva, mas ela, como Deus chamou Abraão: venha, saia do meio dos teus parentes, e eu vou te levar para uma terra que eu ainda vou mostrar, ou seja, caminhar pela fé. E quando parece que as coisas não estão andando como nós gostaríamos, nós nos desesperamos, buscamos recursos que não são agradáveis ao Senhor. Existem pessoas que vivem em função de buscar revelações, profetadas, orações como que um mantra, repetindo para que assim aconteça como queremos, ou seja, conforme a nossa vontade. A pessoa não ora mais: seja feita a tua vontade, a Deus. Ela diz: seja feita a minha. Achamos que podemos dar uma forcinha para Deus. Eu não estou dizendo aqui, meus irmãos, que nós não devemos orar e nem agir, não é isso. Precisamos corresponder ao chamado de Deus para nós. Só que existe um problema em tudo isso. Qual a motivação? E Paulo está confrontando aqueles irmãos
que estavam se deixando levar por esses líderes religiosos, eles estavam sendo confrontados aqui pelo legalismo bíblico, ou seja, a forma incorreta de seguir a lei de Deus, fazendo-a com a motivação de que quanto mais eu fazer, mais eu serei aceito por Deus, ou Deus vai mais abençoar. Mas no Evangelho não é dessa forma. Ele vai cuidar de nós quanto ao que comer, ao que vestir, quanto a todas as coisas que nos preocupam no dia em questão, como Jesus traz em Mateus 6. Mas existe um problema quando nós temos o nosso coração motivado apenas pelo desempenho e não pelo deleite nas coisas de Deus. Tim Keller diz o seguinte sobre isso. Ele diz: os falsos mestres não estavam encorajando os cristãos gentios a ignorar a lei de Deus, como faziam em seus dias pagãos. Antes, eles os estimulavam a adotar toda a lei mosaica do Antigo Testamento, a fim de serem justificados e agradarem a Deus. Em vista disso, Paulo está dizendo que fazer por merecer a própria salvação, por meio da moralidade bíblica meticulosa e da religião, é escravidão a ídolos, tanto quanto o paganismo declarado e todas as suas práticas imorais. Traduzindo, o que ele está querendo dizer é que o fato de nós, aqui na verdade os Gálatas, mas de nós sermos tentados a obedecer, a sermos moralmente bons, a cumprir, a ser pessoas eticamente corretas, pelo fato de que se nós fizermos isso, Deus vai nos aceitar, ou Deus vai nos abençoar mais, não é nada diferente do que aquela pessoa que está perdida, vivendo uma vida imoral, transgredindo a lei de Deus, profanando o nome de Deus. E isso é gravíssimo, porque a nossa igreja no geral tem promovido uma vida de performance. Eu estou falando da igreja mundial, de acordo com o seu desempenho, excluindo a graça, não apenas o sacrifício de Jesus por nós, mas também até mesmo as nossas obras, que são próprias do Espírito Santo. Elas são produzidas em nós pelo nosso Deus. Então não apenas a nossa salvação, mas como nós praticamos aqui a nossa salvação. O processo chamado santificação é obra do Espírito Santo. Então no final o religioso está tão perdido quanto um ateu. E por que isso? Porque ambos tentam ser seu próprio Salvador e Senhor, mas de maneiras diferentes. Ambos, eles se baseiam nos princípios elementares desse mundo, como ele diz no verso 3, aqui do capítulo 4, que Paulo qualifica como frágeis e inúteis, que não têm força suficiente para nos salvar, ou tão somente para nos fazer aceitos por Deus. Precisamos entender que até mesmo aquele que cumpre, que segue certinho as regras, pode estar tornando disso um ídolo. Pois por conseguir, entre aspas, como eu disse, porque tudo em nós, tudo de bom em nós vem por causa de Cristo. O homem, a tendência natural é pender pelo pecado, tender pelas coisas ruins. Mas quando o que nós fazemos de bom, Cristo operando em nós, e aquela pessoa que segue direitinho as regras, que acaba vindo todos os domingos, e que não falta nenhum domingo no mês, ou até no ano, às vezes essa pessoa é tentada a ter o direito de julgar aqueles que não estão vindo, ou até mesmo aqueles que estão caindo em pecado, porque essa pessoa pensa: eu estou fazendo, eu estou orando, eu. A pessoa está se colocando no centro, e Jesus está ficando de lado. Então é por isso, à luz daquela parábola em Lucas 15, sobre os dois irmãos, que certo pai tinha um filho imoral, um mais novo pródigo e um filho mais velho, muito correto. Ambos desejavam não o pai, mas o controle da sua riqueza. Ambos viviam indiferentes ao coração do pai. No fim da história, entretanto,
o filho imoral se arrepende e vai ao encontro do pai, enquanto o que é correto, que ele diz no texto, nunca transgredia a sua lei, ele fica com raiva do lado de fora, porque o pai aceitou o filho mais novo. Então, no fim, o religioso ele está tão perdido e escravizado quanto o ateu. Até mesmo com aquela parábola do publicano e do fariseu, o fariseu orava com toda a pompa, dizendo, obrigado Deus, porque eu não sou como esse aí, ó. Enquanto o publicano nem olhava, diz o texto, para cima, com a boca no pó, dizendo, perdoa-me porque eu sou mau, eu sou pecador. E existe um perigo muito grande em nós não reconhecermos o quão mal nós somos, porque quando nós estamos cumprindo todas as regras, corretamente, não faltando nenhum culto, orando, jejuando, nós somos tentados a julgar as pessoas, ou até mesmo, que é um perigo grande, apoiar-nos nas nossas próprias obras. Eu e o Davi estava tendo uma conversa esses dias atrás, não sei se ele vai lembrar, e estávamos falando o quão é difícil pregar para um crente. Que é mais fácil um ateu compreender o Evangelho, realmente ser atraído pelo Espírito Santo do que aquela pessoa que está há anos na igreja e está totalmente convencida e não convertida. E a religiosidade, ela pega as pessoas justamente por esse ponto. Porque quando nós somos confrontados com a palavra, às vezes é dolorido, às vezes nós não nos sentimos tão confortáveis, porque é dura aquela palavra, só que a palavra que vem para nos confrontar, ela vem para nos transformar. A Bíblia diz que Deus corrige aquele a quem Ele ama. E por que um ateu, é mais fácil um ateu do que um crente, vamos usar até esse termo, um religioso, porque realmente quando o ateu é confrontado pela palavra, ou aquele que nunca ouviu a Cristo, pode talvez vir a se arrepender e a se render a Cristo. Já o religioso está em um nível tão alto que ele diz, quem você acha que é para falar de mim dessa forma? Ai daqueles que tocar no ungido do Senhor, e por aí vai, e toda uma narrativa que, na verdade, mais manipula as pessoas do que as ensina, do que as conduz. O princípio básico do mundo é que nós precisamos nos salvar, e por que Paulo está realmente colocando em pé de igualdade, ou igualando aquele que talvez está idolatrando a lei, e aquele que está perdido moralmente, vivendo uma vida depravada, é porque realmente os princípios básicos desse mundo, que adoramos, o que consideramos necessário para realizar, para nos dar vida. E Paulo ele está falando sobre aqui, quando ele está dizendo que qualquer coisa básica, como dinheiro, sexo, montanhas e assim por diante, podem ser adorados e tratados como deuses, a tornar-se base da nossa religião. O que isso significa é que, às vezes nós julgamos a idolatria apenas algo que é feito de pedras preciosas, esculpido, colocado, e as pessoas estão venerando, mas não, tudo aquilo que toma o lugar de Deus é um ídolo. E falando do dinheiro, ele é um ídolo muito tirano. Na verdade, Jesus, ele deu um nome para ele, chamou de Mamon, essa entidade. E se nós não conseguimos ganhá-lo, acabamos ficando tristes, desolados. E mesmo se juntarmos o suficiente, o sentimento será de decepção e de querer buscar mais. É por isso que quando estamos centrados no Evangelho, ele ressignifica a nossa forma de alcançar as coisas. Não queremos possuí-las por apenas ter ou demonstrar que temos, mas usamos-as
como nós falamos aqui em nosso momento de generosidade, para glorificar o nome de Deus. Não é apenas o dinheiro, obviamente, todos os recursos que Deus nos dá, mas tudo aquilo que toma o lugar de Deus na sua vida pode ser considerado um ídolo. Se tratarmos as coisas que não são deuses como se fossem, além de estarmos pecando contra Deus, seremos seus escravos espirituais. Aquele que vive em função do trabalho, ou até a pessoa que venera a sua família a ponto de, às vezes, tomar o lugar de Deus, ou até mesmo as coisas em que possui. Por que isso é um tanto difícil e pesado de se ouvir? Porque nós precisamos sentir a força do posicionamento de Paulo aqui, com o seu coração aberto, na ênfase da escravidão. Porque tudo isso, além de nos roubar de Deus, acaba nos fazendo escravos disso. Existem pessoas escravas até mesmo da própria igreja. Existem igrejas que colocam um peso tão grande, e aí se diz ao lado da religiosidade, onde as pessoas precisam estar todos os dias, e acham que estão glorificando a Deus por vir no templo. Só que lá fora essa pessoa talvez não trata a esposa bem, não trata o seu vizinho corretamente. Quando as pessoas veem que, ouvem alguém falando que essa pessoa é crente, eles até duvidam e se espantam. Como assim? Nem parece. Já presenciou algo assim? É duro de citar, mas o que eu estou querendo dizer com isso é que se alguma coisa que não seja Jesus for requisito para nós se sentirmos felizes ou dignos do amor dele, isso se converterá em nosso feitor ou em um ídolo. E é por isso que Paulo está chamando mais uma vez, recobrando aqueles irmãos, dizendo que sem o Evangelho, nós só podemos estar debaixo da escravidão a um ídolo. E o Evangelho, a palavra que transforma, que nos faz novos, nos faz nascer de novo, é o que vai nos ajudar a manter-se firmes e inclusive livres. É a certeza de sermos conhecidos por Deus. Olha o que diz o texto, verso 8: antes de conhecerem a Deus, vocês eram escravos de supostos deuses que na verdade nem existem. Verso 9: agora que conhecem a Deus, ou melhor, agora que Deus os conhece, porque desejam voltar atrás e tornar-se novamente escravos dos frágeis e inúteis princípios básicos desse mundo. Paulo está aqui dizendo agora que vocês conhecem a Deus, ele corrige, ele falou melhor, que Deus os conhece. E aqui que está o segredo do Evangelho. O que faz de alguém um cristão não é tanto o fato de conhecer a Deus, mas de ser conhecido por Ele. E isso porque nós não tínhamos chance nenhuma. Você pode até falar, eu me converti, eu fui atraído por Deus, aí sim, mas você dizer que pelo seu próprio entendimento, pela sua própria vontade, você quis ir para a igreja, meu irmão, isso é teologicamente incorreto, biblicamente incorreto, porque a Bíblia diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Não há um justo que sequer que faça o bem. E aí, Deus envia o seu Filho Jesus e deixa o Espírito Santo aqui, após ser ressurreto, para nos convencer de que precisamos dele. E ele nos conheceu de antemão. A Bíblia diz que antes mesmo de sermos formados, ele já nos conhecia. Claro que para Jeremias ele está dizendo isso, mas Deus, ele é onisciente. Ele que te atraiu, como cantamos aqui hoje. Então conhecer vai muito além do que apenas ciência intelectual, de você usar suas faculdades mentais e aprender e conhecer a Deus. A Bíblia, quando fala conhecer, está dizendo sobre ter
um relacionamento pessoal com Deus. Portanto, diz Paulo, não é tanto o seu afeto e amor por Deus, mas sim o afeto e amor dele, de Deus por você, que faz você de um cristão, que faz nós de um cristão. Em 1 Coríntios 8,3, Paulo vai afirmar que qualquer um que ame a Deus o faz, porque Deus o conhece. Ou seja, Deus derramou sobre nós o seu amor por meio de Jesus. Não é lindo isso? Saber que você foi atraído e que quando você tem essa consciência, não existe nada que vai te tirar mesmo, porque foi Ele que foi em sua direção. Você pode até deslizar durante o caminho, mas como foi Ele que te conheceu, Ele que foi atrás de você, Ele deixa as 99 e vai atrás dessa uma ovelha, porque Ele te comprou, porque Ele nos amou. Então o nosso conhecimento humano, ele é fraco e limitado, ou seja, o conhecimento que temos de Deus, ele aumenta e diminui de acordo com várias coisas. Mas o conhecimento que Deus tem de nós é absolutamente indeterminado. É firme, é sólido. Não depende de mim, de uma estrutura, de ninguém, nem dos nossos próprios esforços, apenas inteiramente dele. E essa verdade nos mantém firmes no ministério do Evangelho e não escravos dos frágeis e inúteis princípios básicos desse mundo. Então o Evangelho, meus irmãos, ele mostra que não precisamos fazer belos ou dignos, nos fazer belos ou dignos de ser amados por Deus, porque Ele nos ama independente de nós o amá-lo. Não é isso que diz em Romanos? Quando nós ainda estávamos mortos em nossos delitos e pecados, Ele nos amou. Então é por isso que o Evangelho ele precisa nos dar essa nova identidade. E aqui nós entramos em algumas aplicações práticas. No verso 12, Paulo fala: irmãos, peço-lhes que sejam como eu, pois eu também sou como vocês. E vocês não me trataram mal. E quando Paulo diz sejam como eu, porque eu também sou como vocês, ele está dizendo que a maneira de nós falarmos e levar o Evangelho faz muita diferença. A abordagem, a forma como que você vive, a religião versus o Evangelho, o religioso versus o filho. Tem uma frase de Spurgeon, pregador do século XVIII, que ele diz: não devemos falar com as pessoas como um doutor fala com uma lavadeira. Isso significa que nós não devemos tratar as pessoas com um desdém, como se fossem inferiores ou menos importantes do que nós. Simplesmente porque essa pessoa, ela talvez não está frequentando o mesmo lugar que você frequenta, não tem a mesma posição social ou ocupação. Nós devemos sempre ter uma atitude de respeito e empatia, independente se essa pessoa professa da fé que nós temos ou não. Nós devemos amá-las. E a forma como que você leva o Evangelho vai realmente dizer no Deus em que você crê. Se é um Deus de amor, um Deus que atrai, não por medo ou até mesmo com julgamento, mas atrai pelo amor. Então, a chamada de Paulo, quando ele diz, peçam que sejam como eu, pois eu também sou como vocês. Ele está dizendo que o Evangelho é uma chamada para ter uma vida de humildade e empatia, incentivando-nos a comunicar de uma forma em que nós não
construamos barreiras, mas sim pontes para que as pessoas possam chegar até Cristo. Isso acontece pelos relacionamentos. Então precisamos entender o Evangelho em 3 linhas. O Evangelho ele precisa ser inteligível, as pessoas têm que compreender, precisa ser simples. Não podemos complicar, não devemos complicar. E dentro dessa forma fácil de entender, a primeira coisa delas é a flexibilidade cultural. Ou seja, nós precisamos, assim como o apóstolo Paulo fez, viver a cultura daquelas pessoas em que nós estamos. Abrir mão, talvez, de algumas convicções, contanto que não fira a essência que é Cristo, mas estar ali, porque às vezes você está tão... Você fala, não posso perder, hoje é um sábado, sei lá, uma quinta-feira à noite vai ter culto, mas tem um aniversário da sua família. E aí, com medo de você ser punido por Deus, você não abre mão disso, fala, eu não vou faltar no culto. E aí, você perde uma chance de levar o Evangelho para aquele ambiente. Percebam como nós precisamos ter essa flexibilidade. O ministério impulsionado pelo Evangelho, ele é flexível e adaptável em relação a tudo, desde que o Evangelho, ou seja, a essência da mensagem seja preservado. Você vai lá naquela festa, as pessoas estão bebendo, é uma festa de família, as pessoas estão curtindo ali, só que você pode até ir, todas as coisas me são lícitas, nem todas elas me convêm, só que se você se deixar levar pela bebedeira ou pelas conversas erradas, você não estará dando um falso testemunho, portanto, estará pervertendo a mensagem do Evangelho. Outro ponto é a forma como você leva os seus relacionamentos no dia a dia, com jargões bíblicos. E quando se diz a palavras, palavreados, eu evito o máximo, falar o mínimo possível no dia a dia. Porque se eu chegar num cliente e começar a falar sobre expiação, sobre proto-evangelho, as pessoas não vão entender o que isso significa. Enfim, ou outros mais populares como varão, vaso. Isso não é inteligível ao conhecimento das pessoas que nunca ouviram o Evangelho. Então o que precisamos é contextualizar, é realmente usar uma estratégia, pegar uma notícia, o que nós, como diz John Piper, pregadores precisamos ter. Ele diz que em uma mão nós precisamos ter a Bíblia e numa outra ter o jornal. Porque o Evangelho, ele é a resposta para esse mundo perdido. Só que se nós não sabermos qual é a pergunta, como eu estava fazendo um curso essa semana, e lá ele falava, o Gabriel Pacheco, um dos que compõem ali o Efeito Prisma, ele fala assim, que escreveram numa parede pichando, Jesus é a resposta. E depois de muito tempo, passou uma outra pessoa e pichou na parede, ok, mas e qual é a pergunta? O que isso significa é que nós precisamos entender o contexto em que estamos vivendo, a cultura, o mundo, e fazer com que a mensagem do Evangelho, obviamente pura, simples, como o apóstolo diz, aquela que sustenta, com que essa mensagem chegue ao coração das pessoas. Então por isso que precisa dessa flexibilidade. Nós não podemos, obviamente, perverter a mensagem, dar um mau testemunho. Podemos viver no mundo levando as verdades, a verdade bíblica às pessoas à nossa volta, de uma forma em que elas consigam entender. É o que Paulo diz, ele fala, fiz-me, eu me tornei como vocês, verso 12, pois eu também sou como vocês. Paulo diz, eu fiz de tudo para ganhar a todos, fiz de louco para ganhar os loucos e de sábio para ganhar os sábios. Naquele episódio em Atos, quando ele está ali pregando no Areópago, e
Tem lá, pregando aos gregos, tem lá em Atos 17, isso eu não vou ler para a gente ganhar tempo, mas tem lá um Deus chamado Deus desconhecido, e Paulo usa essa estratégia para falar, ó, tá vendo o Deus aí que vocês estão, ao Deus desconhecido, esse altar, esse Deus que vocês adoram, dizendo o verso 23 de Atos 17, esse Deus que vocês adoram sem conhecer é exatamente aquele que vos falo. Ele é o Deus que fez o mundo e tudo que nele há, uma vez que o Senhor, que é Senhor dos céus e da terra, não habita em templos feitos por mãos de homens. E aí ele começa a levar o evangelho, a pregar ali. Ele diz para Timóteo, em 2 Timóteo 4:2, pregue a palavra, esteja preparado, quer a ocasião seja favorável, quer não. Então precisamos fazer com que no ministério do evangelho, a pregação dele, por meio da nossa vida, do nosso falar, seja flexível à cultura. A segunda coisa é que o ministério do evangelho, ele é transparente. E Paulo fala isso. Meus irmãos, em outros contextos, ele diz, imitem a minha pessoa, olhem para a minha conduta. Paulo, ele era tão aberto acerca do seu próprio coração, e tão coerente em sua vida, que ele conseguia convidar os Gálatas a imitá-lo. E quando diz que o evangelho é transparente, é que a nossa vida, quando nós recebemos o senhorio de Cristo, ele começa a nos transformar, a nos moldar. Nós começamos a ser sinceros com as pessoas. Nós não aproveitamos de situações para tirar proveito daquilo, mas nós demonstramos pelas nossas atitudes o Deus em que nós cremos. E talvez as nossas palavras, elas não serão suficientes e nem o mais importante para convencer os outros sobre a verdade de Cristo. As pessoas vão olhar para a nossa vida e ver se as palavras em que estamos pregando e falando, se existe uma coerência, se você está seguindo, não pelo esforço próprio, não estou dizendo sobre perfeição, mas o Espírito Santo, Jesus em mim, é o que me faz eu ser quem eu sou nele. Agora, não pode existir um abismo entre as nossas palavras e as nossas ações. As pessoas, elas precisam enxergar. Paulo diz, me imitem como eu imito a Cristo. Um convite, na realidade, para que por meio da vida, do viver, as pessoas desejem que Cristo também seja um exemplo a ser seguido. Como eu disse, às vezes a pessoa se espanta quando aquela outra diz que é cristão. E quando se diz sobre ser cristão, vou usar até o termo cristão protestante, porque, vamos lá, não precisaríamos nem usar, porque a palavra por si só, cristão, já fala. Pequeno Cristo, mas cristãos protestantes, quando nós vivemos a vida de Cristo, procuramos deixar o Espírito Santo nos fazer vivê-la, nós começamos a atrair as pessoas até a Ele. Então a forma como nós conduzimos os nossos relacionamentos, como nós amamos, como nós perdoamos, como nós lidamos com os nossos problemas, com as decepções e as interrupções, precisamos demonstrar uma atitude de humildade, assim como Cristo. Se é que nós seguimos a Cristo, precisamos, meus irmãos, realmente encarnar a mensagem, assim como Jesus fez. E isso só é possível quando nós dependemos inteiramente da graça dEle. Então, via de regra, nós encontramos fé, principalmente por meio de relacionamentos com cristãos alegres, imperfeitos, mas sinceros, não por meio de argumentos, ou informações, ou regras e livros, não, mas totalmente e inteiramente pelo Evangelho. Amém?
E a última delas é as oportunidades na adversidade. A terceira coisa, problemas que se transformam em possibilidades de levar o ministério da mensagem de Cristo. Paulo ele diz, certamente se lembram de que eu estava doente, verso 13, quando lhes anunciei as boas novas pela primeira vez. E isso, existem algumas especulações teológicas que Paulo ele tinha um problema nos olhos, porque ele usa aqui no texto, vocês agiram que aconteceu com a alegria de vocês, estou certo de que se possível teriam arrancado, no verso 15, os próprios olhos os teriam dado a mim, ou seja, Paulo ele foi usado por uma adversidade para pregar o evangelho ali na igreja da Galácia. Então, isso deve significar que nós devemos deixar com que as nossas vidas, mesmo em meio a tribulações, a adversidades, possamos deixar com que Cristo faça da nossa vida um veículo para levar o seu amor, a esperança. De um jeito ou de outro, ele não planejava pregar o evangelho ali, mas a enfermidade fez com que isso acontecesse. E quando eu era pequeno, as pessoas me diziam, esse daí não tem jeito. Eu era um menino muito hiperativo, às vezes eu fico, não vou mentir para vocês, eu fico orando para que Deus não me castigue, mas isso seria legalismo para que a Aurora, mas graças a Deus a Aurora é bem abençoada, uma menina muito saudável. Mas eu era uma pessoa hiperativa, na época eles não sabiam lidar, quase que me passaram por exorcismos, orações e orações, vamos orar para que... E realmente, eu não vou começar a contar a história, até porque não temos muito tempo, mas o que eu quero dizer é que eu louvo a Deus, porque a minha mãe, ela passou por todas essas adversidades, e hoje, bem propício o Dia das Mães, passei lá, agradeci a ela, dei um beijo, falei, mãe, obrigado, porque a senhora orou, não desistiu, mesmo sofrendo tudo que a mãe passou, na escola, na igreja, mas hoje, pela graça de Deus, eu estou aqui dizendo a vocês sobre a pessoa quem eu mais amo, Jesus, sendo apenas uma voz. Portanto, não deixamos desperdiçar nada, até mesmo o mal que Deus pode tornar em bem. A fala de José aos seus irmãos, José do Egito, foi que eles fizeram mal, mas Deus tornou o mal em bem. Então, todo o processo que José passou, provavelmente serviu para tratar o coração dele, ter um coração perdoador, um coração humilde, um coração que ama as atitudes de um verdadeiro Cristo. E eu concluo dizendo sobre o propósito do sofrimento. Deus ele não somente abençoa os cristãos afastando o sofrimento, mas através do sofrimento. Em 2 Coríntios 12, Paulo ele fala sobre um anônimo e doloroso espinho na carne, que Deus não removeria, olha só, apesar de suas repetidas orações. E eis o propósito da dor, e ele entende isso, olha como é lindo. Ele diz que o espinho tinha bem como o propósito, porque eu mantivera humilde, no verso 7, para que eu não me tornasse arrogante. Então a humildade brota no meio desse processo de dificuldades. E a segunda coisa, dentro do propósito da dor, além de a humildade de Cristo, é o fortalecimento de Cristo. Ele diz no verso 9, a fim de que o poder de Cristo repouse sobre mim. Então a dor, meus irmãos, dentro que o Evangelho ele não é promessa de vida tranquila. Jesus disse, vocês vão sofrer aflições, e o Evangelho que promete essa tranquilidade, meus irmãos, tome cuidado, reveja se é. Nós nunca dizemos que seria moleza. A dor implacável é o senso da fraqueza, ou seja,
qualquer coisa que seja da nossa carne, da nossa mente, do nosso emocional, tudo isso leva e levou a Paulo a uma dependência mais profunda e a visão da suficiência da graça. A minha graça é o suficiente, diz Deus a Paulo. E eis o propósito de tudo isso, como eu falei, para a gente prestar atenção no verso 19, ele diz no capítulo 4 de Gálatas: ó meus filhos queridos, sinto como se tivesse passado outra vez pelas dores de parto, como por sua causa, e elas continuarão, até que Cristo seja plenamente desenvolvido em vocês. Ou seja, o propósito da dor é formar Cristo em nós. Romanos 8, 28, e sabemos que Deus faz todas as coisas, não só as boas, as ruins também, ao nosso ver, todas as coisas cooperarem para o bem daqueles que o amam, e que são chamados de acordo com o seu propósito. E o verso 29, pois Deus conheceu de antemão, e os seus os predestinou para se tornarem semelhantes à imagem de seu Filho, a fim de que ele fosse o primeiro entre muitos irmãos. E eu finalizo com alguns passos práticos para todos nós. Estão me apontando o relógio ali, mas reflitam sobre esses passos práticos. Primeiro deles, que possamos ser usados pelo Espírito Santo para levar a verdade às pessoas que vivem presas, tanto no liberalismo, na imoralidade, na depravação, quanto aqueles que estão no legalismo, no cumprir das regras, achando que por isso serão aceitos por Deus. Segunda coisa, que nenhuma glória seja atribuída a nós, mas que tudo o que fizermos tenha o único propósito de glorificar o nome dEle. Inclusive as adversidades e dificuldades. E terceira e última coisa, que a nossa vida seja um exemplo, assim como pregamos a vida guiada totalmente pelo Espírito, que essa seja uma realidade na nossa casa, no nosso bairro, no nosso trabalho, na nossa rua, na nossa cidade e por fim, aqui na nossa igreja, amém? Curve sua cabeça, vamos orar. Pai, obrigado por esta mensagem, te louvamos porque ela é viva e eficaz, nós sabemos e escutamos de Ti aqui, ó Deus, que tudo que nós fazemos tem como propósito Te glorificar, Pai, que consigamos pelo Teu Espírito Santo a expandir o Teu Evangelho, ó Deus, nos use com estratégias, acima de tudo a uma fidelidade, a uma devoção, a uma paixão, a um amor pela Tua pessoa, Jesus, porque se nós não tivermos paixão no nosso falar, de que adianta? Precisamos, antes de mais nada, ter o nosso deleite total em Ti, Jesus, e assim também nos ajude, para que as pessoas, quando olhem para nós, elas consigam enxergar a Jesus. Por favor, Deus, nós Te pedimos, oramos agradecendo no nome de Jesus.